O tema que abordamos neste vídeo é delicado, profundo e muitas vezes evitado, mas necessário para a compreensão espiritual e maturidade cristã. A pergunta, por que os evangélicos odeiam os adventistas, não nasce do desejo de criar conflito, mas da necessidade de entender tensões históricas, teológicas e espirituais que se desenvolveram ao longo do tempo entre cristãos que, em essência, afirmam seguir o mesmo Cristo. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90 e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Antes de qualquer coisa, é preciso afirmar com clareza que nem todo evangélico odeia adventistas, assim como nem todo adventista compreende corretamente os evangélicos. Porém, existe um antagonismo real, perceptível, que precisa ser analisado à luz da Bíblia, da história e dos escritos inspirados. Jesus declarou em João 15:18 que, se o mundo o odiou, também odiaria seus seguidores. Esse princípio revela que o conflito espiritual precede o conflito humano. Ellen G. White, em sua obra O Grande Conflito, explica que desde o início da história cristã existe uma batalha entre a verdade presente e as tradições religiosas estabelecidas. Sempre que Deus levanta uma mensagem que confronta erros populares, surge resistência, oposição e muitas vezes hostilidade. Esse padrão não é novo, nem exclusivo do adventismo. No livro Atos dos Apóstolos, Ellen White descreve como os primeiros cristãos foram perseguidos não apenas por pagãos, mas principalmente por líderes religiosos que se sentiam ameaçados pela clareza da verdade bíblica. O mesmo espírito que perseguiu os apóstolos se manifesta sempre que a palavra de Deus é proclamada em sua integridade. Isso nos ajuda a compreender que o conflito entre evangélicos e adventistas não é meramente denominacional, mas espiritual. Grande parte da rejeição aos adventistas nasce do desconhecimento. Muitos evangélicos foram ensinados desde cedo que o adventismo é uma seita, uma religião legalista ou até mesmo uma negação do evangelho. Essas ideias raramente são fruto de estudo sério, mas de repetições de conceitos herdados. Provérbios 18:13 afirma que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Ellen White afirma, em Caminho a Cristo, que o preconceito fecha o entendimento e impede a atuação do Espírito Santo. Onde há preconceito, a verdade dificilmente encontra espaço para ser ouvida. Outro ponto central do conflito está relacionado à doutrina. Os adventistas defendem verdades bíblicas que confrontam crenças amplamente aceitas no meio evangélico, como a guarda do sábado, o estado dos mortos, o juízo investigativo e a continuidade da lei moral. Em Eclesiastes 12:13, a Bíblia declara que temer a Deus e guardar seus mandamentos é o dever de todo homem. Ellen White afirma, em Patriarcas e Profetas, que a lei de Deus é o fundamento do seu governo e não pode ser anulada sem consequências espirituais graves. Quando uma mensagem chama o povo de volta à obediência bíblica, ela inevitavelmente gera resistência. A guarda do sábado é talvez o ponto mais sensível. Para muitos evangélicos, o sábado é visto como um símbolo de legalismo ou como algo abolido.
Porém, os adventistas defendem o sábado não como meio de salvação, mas como sinal de fidelidade ao Criador, conforme Êxodo 20 e Isaías 58. Ellen White escreve, em O Grande Conflito, que o sábado se tornará o grande ponto de prova nos últimos dias, exatamente porque envolve autoridade, obediência e lealdade a Deus. Essa afirmação ajuda a entender por que o tema gera tanta reação emocional e até hostilidade. Além disso, há o fator histórico. O movimento adventista surgiu proclamando mensagens proféticas baseadas em Daniel e Apocalipse, chamando atenção para erros doutrinários consolidados ao longo dos séculos. Em Apocalipse 14, a mensagem dos 3 anjos é apresentada como um chamado solene para adorar o Criador, sair da confusão espiritual e permanecer fiel aos mandamentos de Deus. Ellen White afirma que essa mensagem não seria popular, pois exporia falsos sistemas religiosos e despertaria oposição intensa. Quando uma igreja se identifica com essa missão profética, ela inevitavelmente se torna alvo de críticas. É importante também reconhecer que, em alguns casos, a postura de certos adventistas contribuiu para o afastamento. Atitudes de superioridade espiritual, discursos agressivos ou falta de amor cristão ferem o espírito do Evangelho. Ellen White adverte, em Testemunhos para a Igreja, que a verdade jamais deve ser apresentada de forma áspera ou orgulhosa, pois isso fecha portas em vez de abri-las. A verdade deve ser proclamada em amor, refletindo o caráter de Cristo. Se você já foi alvo de preconceito religioso por causa da sua fé, escreva agora nos comentários a frase "permaneço na verdade com amor". Essa interação não é apenas simbólica, mas um testemunho público de fidelidade sem ódio, convicção sem arrogância. Ao avançarmos neste tema, precisamos entender que o conflito entre evangélicos e adventistas não deve ser visto como uma guerra pessoal, mas como parte de um cenário profético maior. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais. Ellen White afirma que Satanás trabalha tanto pela oposição aberta quanto pela distorção da verdade, usando o medo, a ignorância e o fanatismo como armas. Este vídeo não tem o objetivo de atacar evangélicos, mas de esclarecer, curar feridas espirituais e preparar o povo de Deus para viver sua fé com equilíbrio, firmeza e amor. Nos próximos momentos, aprofundaremos as razões teológicas, proféticas e espirituais desse antagonismo, sempre à luz da palavra de Deus e dos escritos inspirados. Ao aprofundarmos a compreensão desse tema, torna-se necessário olhar para um dos pontos mais sensíveis que explicam por que muitos evangélicos desenvolvem rejeição aos adventistas: a autoridade religiosa. Em última instância, o conflito não é apenas sobre doutrinas específicas, mas sobre quem tem autoridade final em matéria de fé e prática. A Bíblia afirma em Isaías 8:20 que a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Ellen G. White escreve em O Grande Conflito que toda reforma espiritual genuína nasce quando a Bíblia volta a ocupar o lugar central, acima de credos humanos, tradições e sistemas teológicos consolidados. Essa centralidade das Escrituras, quando levada às últimas consequências, inevitavelmente confronta estruturas religiosas estabelecidas. Muitos evangélicos, mesmo afirmando a Bíblia como regra de fé, acabam interpretando as Escrituras por meio de lentes herdadas da tradição protestante pós-reforma. Essas tradições, embora tenham surgido como reação legítima aos erros do papado medieval, não avançaram em todas as áreas da verdade bíblica. Ellen White afirma, em O Grande Conflito, que a reforma foi interrompida antes de sua conclusão total e que Deus levantaria outros movimentos para restaurar verdades esquecidas.
O adventismo se compreende exatamente nesse contexto, não como negação da reforma, mas como sua continuidade. Esse conceito, porém, é profundamente ofensivo para muitos evangélicos. A ideia de que ainda existam verdades a serem restauradas é vista como presunção ou heresia. No entanto, Provérbios 4:18 declara que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ellen White comenta que Deus não revela toda a verdade de uma só vez, mas progressivamente, conforme seu povo é capaz de compreendê-la e vivê-la. Quando esse princípio é rejeitado, qualquer movimento que traga nova luz bíblica será automaticamente combatido. Outro fator decisivo é a questão profética. O adventismo dá grande ênfase às profecias de Daniel e Apocalipse, especialmente ao papel histórico dos sistemas religiosos no cumprimento dessas profecias. Ellen White explica que as profecias não foram dadas para satisfazer curiosidade, mas para preparar o povo de Deus para tempos de crise espiritual. Em O Grande Conflito, ela afirma que muitos rejeitam o adventismo porque suas mensagens proféticas expõem erros que as pessoas preferem não enfrentar. A verdade profética exige posicionamento, e posicionamento gera divisão. Há também um profundo desconforto com a ideia de verdade presente. Em 2 Pedro 1:12, o apóstolo fala sobre a verdade presente para seu tempo. Ellen White desenvolve esse conceito ao afirmar que Deus tem mensagens específicas para cada geração. O adventismo se identifica como portador de uma mensagem especial para os últimos dias, centrada na volta de Cristo, na restauração da lei de Deus e no chamado à fidelidade. Para muitos evangélicos, essa autocompreensão é vista como exclusivista, mesmo quando o discurso adventista afirma que Deus tem filhos sinceros em todas as denominações. Esse ponto é importante. Ellen White deixa claro em O Grande Conflito que Deus tem um povo fiel espalhado por todas as igrejas, inclusive entre evangélicos. O problema não está nas pessoas, mas nos sistemas de crenças que, ao longo do tempo, se afastaram de princípios bíblicos. No entanto, essa distinção raramente é percebida por quem ouve a mensagem apenas de forma superficial. Em vez de entender o chamado como um convite ao estudo bíblico profundo, muitos o interpretam como um ataque pessoal. Outro elemento que intensifica a rejeição é o uso dos escritos de Ellen G. White. Muitos evangélicos acreditam que os adventistas colocam seus escritos acima da Bíblia, o que não corresponde à posição oficial da Igreja Adventista. Ellen White afirmou repetidamente que seus escritos não substituem as Escrituras, mas apontam para elas. Em Mensagens Escolhidas, ela declara que a Bíblia é a única regra de fé e prática, e que seus escritos servem como luz menor, conduzindo à luz maior. Contudo, esse esclarecimento raramente é considerado por críticos. Além disso, existe o fator emocional e cultural. Igrejas evangélicas frequentemente constroem sua identidade em oposição a outros grupos religiosos. Quando o adventismo apresenta argumentos bíblicos sólidos que questionam doutrinas tradicionais, isso pode gerar insegurança e reação defensiva. Em vez de debate bíblico saudável, surge o ataque. Ellen White escreve, em Testemunhos para a Igreja, que o orgulho espiritual é um dos maiores obstáculos para a aceitação da verdade, pois impede a humildade necessária para aprender. Se você já percebeu que muitos ataques ao adventismo vêm mais de emoção do que de estudo bíblico, escreva nos comentários: a verdade resiste ao exame. Essa frase é uma afirmação de confiança de que a palavra de Deus não teme investigação sincera. É fundamental lembrar que Jesus nunca prometeu aceitação popular aos que permanecessem fiéis à verdade. Em Mateus 7, 13 e 14, ele fala do caminho estreito e da porta apertada. Ellen White
comenta que a verdade bíblica sempre foi contrária à maioria e que a popularidade nunca foi sinal de aprovação divina. Quando o adventismo se mantém fiel a princípios impopulares, ele naturalmente enfrenta resistência, inclusive de outros cristãos. Esse cenário não deve gerar ressentimento, mas compaixão. Ellen White ensina que o povo de Deus deve responder à oposição com espírito semelhante ao de Cristo. Em O Desejado de Todas as Nações, ela descreve como Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos de seu tempo, não por falta de evidências, mas por confrontar interesses e tradições. O discípulo não é maior que o mestre. Em medida que avançamos, fica claro que o conflito entre evangélicos e adventistas é complexo, envolvendo história, doutrina, profecia e condição espiritual do coração humano. No próximo momento, veremos como a Bíblia orienta o comportamento do adventista diante dessa oposição e qual deve ser a postura correta diante da rejeição religiosa, preparando-nos para viver a fé com firmeza, equilíbrio e amor cristão. Diante desse cenário de oposição religiosa, surge uma pergunta inevitável: como o adventista deve reagir quando é rejeitado, atacado ou mal compreendido por outros cristãos, especialmente evangélicos? A resposta não está na defesa agressiva nem no isolamento espiritual, mas na compreensão do caráter de Cristo e do propósito profético da igreja remanescente. Jesus ensinou em Mateus 5:44 que devemos amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Ellen G. White afirma, em O Desejado de Todas as Nações, que o maior testemunho do cristão não está na habilidade de vencer debates, mas na capacidade de refletir o amor de Cristo, mesmo sob oposição. Um dos grandes perigos diante da rejeição é permitir que o ressentimento se instale no coração. Quando isso acontece, o adventista corre o risco de se tornar aquilo que critica. Ellen White adverte em Testemunhos para a Igreja que o espírito de controvérsia afasta o Espírito Santo e enfraquece o poder da mensagem. A verdade nunca deve ser defendida com ira, sarcasmo ou desprezo. A Bíblia afirma em 1 Pedro 3,15 que devemos estar preparados para responder a qualquer um que pedir razão da esperança que há em nós, mas com mansidão e temor. Essa mansidão não é fraqueza, mas força espiritual controlada pelo Espírito de Deus. Ao longo da história bíblica, o povo fiel sempre enfrentou rejeição religiosa. Os profetas foram perseguidos pelo próprio povo de Israel. Jeremias foi acusado de traição. Elias foi chamado de perturbador de Israel. E Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos mais zelosos de sua época. Ellen White escreve em Profetas e Reis que a rejeição da verdade geralmente parte daqueles que acreditam estar defendendo a fé, mas que na realidade estão defendendo tradições humanas. Isso ajuda a compreender por que muitos evangélicos sinceros rejeitam o adventismo sem nunca terem estudado suas crenças de forma honesta. É fundamental lembrar que a rejeição não significa derrota espiritual. Em João 1,11 está escrito que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ellen White comenta que a rejeição da verdade é muitas vezes evidência de que ela atingiu pontos sensíveis do coração humano. Quando uma mensagem confronta hábitos, crenças ou zonas de conforto espiritual, a reação natural é a resistência. Isso não justifica o ataque, mas explica sua origem. O adventista é chamado a ser luz, não espelho. Espelho reflete o que recebe. Luz transforma o ambiente onde está. Ellen White afirma, em A Ciência do Bom Viver, que a influência silenciosa de uma vida coerente tem mais poder do que 1000 argumentos.
Muitos evangélicos que hoje rejeitam o adventismo podem ser alcançados não por debates doutrinários, mas pelo testemunho consistente de caráter, humildade e amor cristão. Se você acredita nisso, escreva agora nos comentários: quero refletir o caráter de Cristo. Outro ponto essencial é compreender que o conflito religioso se intensificará à medida que nos aproximamos do fim. Ellen White declara, em O Grande Conflito, que haverá uma união crescente entre igrejas protestantes e o poder civil, o que resultará em oposição direta àqueles que guardam os mandamentos de Deus. Essa profecia não deve gerar medo, mas preparo espiritual. A rejeição atual é apenas uma sombra do que ainda virá. Por isso, aprender agora a reagir com equilíbrio espiritual é fundamental. Nesse contexto, o adventista não deve buscar aceitação a qualquer custo. Em Gálatas 1:10, Paulo pergunta se ele procura agradar a homens ou a Deus. Ellen White explica que o desejo de ser aceito pode levar à diluição da verdade. Compromissos doutrinários para evitar rejeição nunca foram aprovados por Deus. A fidelidade sempre teve preço, mas também sempre teve recompensa espiritual. Ao mesmo tempo, é preciso evitar o espírito de exclusivismo. O adventista não é melhor do que outros cristãos. Ellen White enfatiza repetidamente que Deus tem filhos fiéis em todas as denominações. Em O Grande Conflito, ela afirma que muitos que nunca ouviram a verdade, como é em Jesus, responderão ao chamado final quando forem confrontados com a palavra de Deus de forma clara e amorosa. Isso nos chama à humildade e à paciência. Quando um evangélico critica o adventismo, muitas vezes ele está defendendo aquilo que aprendeu com sinceridade. Romanos 10:2 afirma que é possível ter zelo por Deus, mas não segundo o conhecimento. Ellen White comenta que a sinceridade não substitui a verdade, mas que Deus leva em conta o nível de luz que cada pessoa possui. Essa compreensão impede julgamentos precipitados e mantém o coração sensível ao Espírito Santo. Se você já foi atacado verbalmente por sua fé, acusado de legalismo ou de seguir uma seita, escreva nos comentários: permaneço fiel à Bíblia. Essa afirmação pública fortalece não apenas sua fé, mas também encoraja outros que passam pela mesma experiência. Há ainda um chamado missionário nesse conflito. A oposição não deve nos afastar do diálogo, mas nos levar a estudar mais profundamente a Bíblia. Ellen White afirma em Obreiros Evangélicos que o povo adventista deve ser capaz de apresentar sua fé com clareza, equilíbrio e espírito cristão. Isso exige preparo, oração e dependência constante de Deus. A ignorância doutrinária dentro da própria igreja enfraquece o testemunho e alimenta críticas externas. À medida que o adventista cresce espiritualmente, aprende a ver a rejeição como oportunidade de crescimento e testemunho. Tiago 1:2 diz para considerarmos motivo de alegria quando passamos por provações. Ellen White explica que as provações revelam o que está no coração e fortalecem a fé genuína. O conflito religioso, quando enfrentado com o espírito cristão, purifica a motivação e aprofunda a dependência de Deus. Estamos vivendo tempos em que a verdade bíblica será cada vez mais impopular. Permanecer fiel exigirá coragem, discernimento e amor genuíno. Ao contemplarmos o quadro completo desse conflito religioso, torna-se impossível ignorar o cenário profético em que ele está inserido. A rejeição que muitos adventistas enfrentam hoje não é um fenômeno isolado, mas parte de uma dinâmica espiritual que se intensificará à medida que o mundo caminha para os eventos finais. A Bíblia declara em Apocalipse 12:17 que o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ellen G. White afirma, em O Grande Conflito, que esse texto descreve claramente o povo remanescente, alvo de oposição exatamente por permanecer fiel à lei de Deus e à fé de Jesus. Essa fidelidade, no entanto, não deve ser confundida com espírito combativo. O chamado profético não autoriza arrogância espiritual. Pelo contrário, exige humildade profunda. Em Miqueias 6:8, o Senhor declara que requer que andemos humildemente com Ele. Ellen White escreve, em Testemunhos para a Igreja, que quanto mais clara for a luz recebida, maior deve ser a humildade daquele que a possui. A verdade nunca foi dada para exaltar pessoas ou denominações, mas para revelar o caráter de Deus e preparar um povo para encontrar o Senhor. À medida que o conflito se intensifica, a tentação de reagir com dureza também cresce. No entanto, a Bíblia nos orienta em Romanos 12:17 a não pagar mal com mal. Ellen White comenta que Satanás se alegra quando os defensores da verdade adotam o espírito de seus opositores, pois isso neutraliza o poder do testemunho. A missão do adventista não é vencer discussões, mas ganhar corações para Cristo. A verdade apresentada sem amor se torna pesada e difícil de ser recebida, mesmo quando é correta. É fundamental compreender que o objetivo final do inimigo não é criar divisões denominacionais, mas afastar pessoas de Cristo. Ellen White explica em O Desejado de Todas as Nações que Satanás trabalha tanto por meio do erro quanto por meio do fanatismo. Quando o adventista permite que o orgulho ou a agressividade tomem lugar, ele se distancia do Espírito de Cristo e enfraquece a mensagem que proclama. O verdadeiro poder da mensagem adventista está em sua harmonia entre verdade bíblica e amor cristão. A Bíblia nos ensina que o tempo do fim será marcado por enganos cada vez mais sutis. Em Mateus 24:24, Jesus advertiu que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, capazes de enganar, se possível, até os escolhidos. Ellen White escreve, em O Grande Conflito, que somente aqueles que tiverem firmado a mente na palavra de Deus resistirão aos enganos finais. Isso reforça que o conflito com outros grupos religiosos não deve nos distrair da preparação pessoal e da comunhão diária com Deus. Nesse contexto, a relação com evangélicos deve ser marcada por equilíbrio espiritual. Há evangélicos sinceros, cheios de amor por Cristo, que vivem de acordo com a luz que possuem. Ellen White declara que Deus não julga as pessoas pela luz que não receberam, mas pela fidelidade à luz que têm. Isso nos impede de generalizações injustas e nos chama a um espírito missionário genuíno. O adventista não é chamado a atacar evangélicos, mas a apresentar a verdade de forma clara, bíblica e cheia de graça. Quando somos rejeitados por nossa fé, precisamos lembrar que nossa identidade não está na aprovação humana. Gálatas 2:20 afirma que já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Ellen White comenta que a verdadeira segurança espiritual nasce quando o cristão encontra sua identidade em Cristo e não na aceitação social. Essa segurança permite permanecer firme sem se tornar defensivo ou agressivo. Se você sente que em algum momento deixou o medo da rejeição influenciar sua forma de viver a fé, escreva agora nos comentários: minha identidade está em Cristo. Essa declaração pública fortalece a fé e ajuda outros que enfrentam a mesma luta. O conflito religioso também serve como instrumento de purificação espiritual. Em Daniel 11:35, a Bíblia afirma que alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. Ellen White explica que Deus permite oposição para revelar motivações, fortalecer a fé e preparar seu povo para permanecer firme sob pressão maior. A rejeição, quando enfrentada com espírito cristão, aprofunda a dependência de Deus,
e fortalece o caráter. À medida que nos aproximamos do clímax da história da Terra, o adventista é chamado a viver de forma coerente com a mensagem que professa. Isso inclui vida devocional profunda, estudo diligente da Bíblia, espírito missionário e caráter semelhante ao de Cristo. Ellen White enfatiza que o maior argumento em favor da verdade é uma vida transformada. Nenhuma crítica externa é tão poderosa quanto um testemunho coerente de fé viva. É nesse ponto que a pergunta inicial encontra sua resposta mais profunda. Muitos evangélicos rejeitam o adventismo não apenas por discordâncias doutrinárias, mas porque a mensagem adventista confronta zonas de conforto espiritual, chama à obediência integral e aponta para um juízo presente que exige preparo. Essa mensagem sempre gerou resistência. Foi assim com Noé, com os profetas, com os apóstolos e com o próprio Cristo. A rejeição, portanto, não deve surpreender, mas nos conduzir à vigilância e à fidelidade. Se este conteúdo ajudou você a compreender melhor esse conflito e a fortalecer sua fé, permita que isso se transforme em ação. Curta este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre esse tema com equilíbrio e profundidade. Deixe um comentário com seu nome e a cidade de onde você está assistindo, pois quero orar especificamente por você. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja, para que outros também sejam edificados e esclarecidos. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, porque continuaremos estudando a Bíblia, os escritos inspirados e os sinais dos tempos, buscando permanecer firmes na verdade, cheios de amor e preparados para a volta de Jesus.